Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Na aula de hoje vamos falar sobre os vírus. Vírus são os únicos organismos acelulares da Terra atual. A palavra vírus vem do latim virus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias. O termo vírus de computador nasceu por analogia. A palavra virion ou viron é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira. Das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos, os vírus apresentam 3.600 espécies. Os vírus são seres muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 micrômetros, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo aí o material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA ou os dois juntos, que é o citomegalovírus. Vírus é uma partícula basicamente proteica, que pode infectar organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e processão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes, organismos cujas células têm carioteca, enquanto o termo bacteriófago ou fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes. Vamos ver a ilustração do vírus HIV mostrado aí nessa foto, mostrando as proteínas do capsídeo responsáveis pelas aderência na célula hospedeira. Tipicamente, essas partículas carregam uma pequena quantidade de ácido nucleico, seja DNA ou RNA, ou os dois, sempre envolto por uma cápsula proteica denominada capsídeo. As proteínas que compõem o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus. O capsídeo mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados nucleocapsídeo. Alguns vírus são formados apenas pelo núcleo capsídeo. Outros, no entanto, possuem um envoltório ou envelope externo ao núcleo capsídeo. Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou envelopados. O envelope consiste principalmente em duas camadas de lipídios derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira e em moléculas de proteínas virais, específicas para cada tipo de vírus, imersas nas camadas de lipídios. São as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, denominadas bacteriófagos. Os que infectam apenas fungos, denominados micófagos. Os que infectam as plantas e os que infectam os animais, denominados, respectivamente, vírus de plantas e vírus de animais. Vamos ver agora um esquema do vírus do HIV. Os vírus são constituídos por células, embora dependam delas para sua multiplicação. Alguns vírus possuem enzimas. Por exemplo, o HIV tem a enzima transcriptase reversa, que faz com que o processo de transcrição reversa seja realizado, formado de DNA a partir do RNA viral. Esse processo de se formar DNA a partir de RNA viral é denominado retrotranscrição, o que deu o nome de retrovírus aos vírus que realizam esse processo. Os outros vírus que possuem DNA fazem o processo de transcrição, passagem da linguagem de DNA para RNA e só depois a tradução. Esses últimos vírus são designados de adenovírus. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A falta de hialoplasma e ribossomos impede que eles tenham metabolismo próprio. Assim, para executar o seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambiente que tenha esses componentes. Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula,
que, contendo ribossomos e outras substâncias, efetuará a síntese das proteínas dos vírus e, simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação do material genético viral. Em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam, podendo provocar sua degeneração e morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula. Muitas vezes, ele adere à parede da célula e injeta o seu material genético, ou então entra na célula por englobamento, por um processo que lembra a fagocitose. A célula engole o vírus e o introduz no seu interior. Vírus, seres vivos ou não? Vírus não têm qualquer atividade metabólica quando fora da célula hospedeira. Eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade biosintética. Eles, obviamente, se reproduzem, mas, diferentemente de células que crescem, duplicam seu conteúdo para então dividir-se em duas células filhas. Os vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente. Eles invadem células, o que causam a dissociação dos componentes da partícula viral. Esses componentes, então, interagem com o aparato metabólico da célula hospedeira, subvertendo o metabolismo celular para a produção de mais vírus. Há grande debate na comunidade científica sobre se os vírus devem ser considerados seres vivos ou não. E esse debate é, primeiramente, um resultado de diferentes percepções sobre o que vem ser vida. Em outras palavras, a definição de vida. Aqueles que defendem a ideia que os vírus não são vivos argumentam que os organismos vivos devem possuir características como habilidade de importar nutrientes e energia do ambiente, devem ter metabolismo, um conjunto de reações químicas altamente interrelacionadas através das quais os seres vivos constroem e mantêm seus corpos, crescem e performam inúmeras outras tarefas, como locomoção, reprodução, etc. Organismos vivos também fazem parte de uma linhagem contínua, sendo necessariamente originados de seres semelhantes e, através da reprodução, gerar outros seres semelhantes, descendência ou prole, etc. Os vírus preenchem alguns desses critérios. São parte de linhagens contínuas, reproduzem e evoluem em resposta ao ambiente através de variabilidade e seleção, como qualquer ser vivo. Porém, não têm metabolismo próprio, por isso deveriam ser considerados partículas infecciosas, ao invés de seres vivos propriamente ditos. Muitos, porém, não concordam com essa perspectiva e argumentam que, uma vez que os vírus são capazes de reproduzir-se, são organismos vivos. Eles dependem do maquinário metabólico da célula hospedeira, mas até aí, todos os seres vivos dependem de interações com outros seres vivos. Outros ainda levam em consideração a presença massiva de vírus em todos os reinos do mundo natural, sua origem, aparentemente tão antiga como a própria vida, sua importância na história natural de todos os outros organismos, etc. Como já mencionado, diferentes conceitos a respeito do que vem a ser vida formam o cerne dessa discussão. Definir vida tem sido sempre um grande problema, e já que qualquer definição provavelmente será invasiva ou arbitrária, dificultando assim uma definição exata a respeito dos vírus. E essa foi mais uma aula de citologia. Hoje falamos dos vírus. Na próxima aula voltaremos com mais informações sobre o mundo da biologia celular. Até lá!